pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui de novo na nossa terceira aula. Então, na aula passada, nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a diferenciação celular. Né? A gente teve a oportunidade de ver que uma célula ela pode ser hipertrófica, hipotrófica, hipoplásica, né? Metaplásica. Então, tivemos a oportunidade de ver esse tipo de diferenciação e o que significa cada uma delas. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre as neoplasias, inflamações e alguns distúrbios metabólicos dentro do nosso organismo. Então vamos lá, começando com o termo neoplasia. Neo vem de novo, plasia vem de formação, ou seja, neoplasia é a formação de um novo tecido, certo? Então o que é que a gente entende por isso aí? Neoplasia é um termo que designa alterações celulares que acarretam um crescimento exagerado dessas células, ou seja, uma proliferação anormal, sem controle, no qual reduz ou perdem a sua capacidade de funcionalismo. E com isso, consequentemente, desencadeiam mudanças nos genes, a qual regula o crescimento e a diferenciação dessas células. Ou seja, neoplasia é o crescimento desgovernado de uma célula, né, dentro do nosso organismo. Dá para ver nessa imagem aqui a proliferação, o aumento, a quantidade da formação de células. As neoplasias, elas podem ser benignas e podem ser malignas. E a gente vai ver que existe a visão microscópica, que é aquela que a gente consegue ver ao microscópio, e a visão macroscópica, que é aquela que a gente vê a olho nu. Nas neoplasias benignas, a gente pode observar o quê? Na característica macroscópica, que é aquilo que a gente está vendo a olho nu, a gente pode ver um tipo de lesão, digamos, aqui tem uma lesão. E a gente pode ver que a lesão, aparentemente, a coloração é uma coloração normal, as bordas são regulares. Quando eu digo bordas regulares, bem redondinha, porque vocês vão ver que na neoplasia maligna, uma das características já é o quê? As bordas irregulares, certo? Então, macroscopicamente, apresenta um crescimento lento, expansivo, limites bem definidos e uma mucosa lisa e íntegra, ou seja, característica da coloração de uma pele. Então, ali não tem nenhum problema de neoplasia. Beleza? Até aí, isso aí, macroscópico, que a gente está conseguindo ver. Microscopicamente, não vai ser diferente. A gente vai ver as células lá, vão estar normalzinho, característica de uma célula normal, sem aumento, sem crescimento desacelerado, sem bordas irregulares, certo? Já na neoplasia maligna, macroscopicamente, se na benigna a gente viu que a coloração era igual, praticamente quando a pele, as bordas regulares, não tinha nenhum aspecto, na maligna vai ser o quê? Totalmente diferente. Então a gente vai perceber que existe uma borda irregular, né? A coloração vai ser diferente da coloração da pele. A gente vai perceber um crescimento exagerado da lesão. Mas uma coisa que é importante também lembrar, dentro da neoplasia maligna, nem sempre, certo? Vai crescer muito não, certo? Às vezes acontece de ter, digamos, um tumor pequeno e ele ser maligno, certo? Porque às vezes parou ali de crescer e ele ficou ali estacionado e nem por isso, pelo fato de ele ser pequeno, não deixa de ser maligno. Porém, uma característica de uma neoplasia maligna é o seu crescimento rápido, ele crescer rápido. Mas se não crescer, não implica dizer que ele também não seja
um câncer maligno. E como é que a gente sabe? Fazendo biópsia e outros exames complementares que a gente vai ver mais à frente. A característica microscópica, a gente vai ver o quê? O pleomorfismo nuclear. A gente vai perceber que é diferenciada a coloração, ela é hipercromática, é o costume que nós chamamos que uma célula ela é hipercromática, aumento dessa coloração, dessa célula, ou seja, tá aqui uma lesão na minha pele. Eu percebi macroscopicamente que as bordas são irregulares, a coloração é diferente da cor da minha pele, ela tem tudo que é característico de uma célula maligna. Isso é o que eu estou vendo. Quando eu levo ao microscópio, não vai ser diferente. Eu vou perceber um aumento nuclear dessas células, eu vou perceber o núcleo desordenado, ou seja, o núcleo ele é em formato de uma bolinha. Então, eu vou ver que ele vai estar todo irregular. Eu vou perceber que ele é o aumento de células, que vai ter várias células, não vai ser as células como características normais. Então, tudo isso são características de células neoplásicas. Aqui é só para vocês verem, nessa imagem, ó, a gente percebe que essa imagem aqui é de uma neoplasia benigna. Tá vendo que o tecido tá aí normal, a célula tá aí normalzinha, redondinha, com seu núcleo bem bacaninho, bem bonitinho. Coloração, ó, normal. Já que na neoplasia maligna a gente percebe, ó, o crescimento desordenado dessas células. O crescimento, o aumento dessas células, o aumento nuclear dessas células e a coloração que a gente chama hipercromática, que é uma coloração forte, escura. Dá pra gente perceber também nessa imagem. Então, não existe tipo uma causa específica para causar o câncer. Não tem, tipo, ó, é por causa disso, certo? Então, as causas ainda são consideradas desconhecidas. Devido à complexidade, ainda não foi possível isolar, tipo, o agente, o causador dessa doença, no caso das neoplasias. Em termos genéticos, os genes alterados, ditos como promotores da neoplasia, são denominados de oncogenes. Estes genes podem estar ativo ou inativo. Essa outra imagem também mostra bem bacaninha, ó, o tumor benigno, olha as células bem normalzinha, e aqui, ó, o tumor maligno, o aumento exagerado já entrando, ó, por onde ele achar brecha, ele vai entrando. Aí, quando entra em locais que não deve, aí é justamente onde chama de metástase, que vai para outros órgãos. Ele vai para onde ele tiver brecha, ele vai indo, certo? Então, ele se agarra lá e diz, eu quero, e assim começa a criar células e se proliferar e aumentar, e muitas vezes desencadear uma metástase no paciente. Didaticamente, existem alguns fatores que contribuem, né, para o desenvolvimento dessas neoplasias, tipo, existem agentes físicos, existem agentes químicos, existem agentes biológicos. O que seria isso? Um exemplo bem comum. Quando a gente vai fazer um raio-x, uma tomografia, eles pedem, a outra pessoa nem pode entrar e caso entre, eles têm que usar o quê? Um colete. Tanto você como a pessoa que está realizando o exame, justamente para evitar essa radiação, para posteriormente evitar que você venha, né, ter o surgimento de câncer. A mesma coisa é com agentes químicos, como o uso de corantes em excesso, fumo, entre outras coisas. E também como agentes biológicos como vírus e bactérias. Bactérias, a gente pode citar um exemplo bem comum de tipo leucemia no sangue, né, que é causada por bactéria. Então, quanto à nomenclatura, para as neoplasias benignas, acrescenta-se o sufixo "oma" ao tecido de origem. Exemplo, papiloma, que é considerado de origem epitélio escamoso. Ademo, que é de origem de epitélio granular. Para as neoplasias malignas, utiliza-se carcinoma,
que é de origem epitelial, e sarcoma, que é de origem mesenquimal. Então, existem algumas exceções em relação a essas classificações. Quais são? Melanoma, ela é considerada uma neoplasia maligna com nomenclatura benigna, mas melanoma, ela é uma neoplasia maligna. Linfoma também é considerada uma neoplasia maligna com nomenclatura benigna. Granuloma é considerado um processo inflamatório crônico. Vocês entendem o que é agudo e o que é crônico. Agudo é aquela determinada doença por um período curto, né? Instante se tratou, então a doença aguda. Uma doença crônica é uma doença sem tempo, né, para acabar. Muitas vezes é para o resto da vida. Então essa tabelinha aqui, ela nos trouxe, né, vai mostrar aqui nitidamente tipo, o tecido de origem, os tumores, eles são benigno e maligno. Ou seja, a nomenclatura dos tumores de acordo com o tecido de origem e o seu comportamento. Epitélio, quando é benigno a gente chama de papiloma. Quando é maligno a gente chama de carcinoma. Outro exemplo aqui, deixa eu ver. Glândula, quando é benigno a gente chama de adeno. Quando é maligno a gente chama de um adenocarcinoma. Fibroblasto, quando é benigno a gente chama de fibrona. Quando é maligno a gente chama de fibrosarcoma. E por aí vai. Então, o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico de uma neoplasia? O diagnóstico é feito por intermédio e a observação do tumor, ou seja, não vai observar se o tumor ele teve crescimento ou não teve, se ele está hipercromático ou não está, se ele teve bordas irregulares ou não, quais foram as características macroscópicas, além da biópsia, que tem que ser encaminhada para o laboratório para poder ver microscopicamente e daí fechar um diagnóstico, certo? Para concluir, essas neoplasias podem crescer no seu local de origem dito como crescimento primário ou in situ. Porém, em um desenvolvimento neoplásico maligno, observa-se um crescimento secundário, ou seja, distante do seu local de origem. Às vezes a lesão é aqui, ó, mas só que quando você vem observar microscopicamente ou macroscopicamente também, vem desencadear aqui, ou seja, não próximo da lesão. Vocês estão entendendo? É justamente isso que quer dizer. Os crescimentos secundários se desenvolvem de duas maneiras, através de invasão e através de metástase. A invasão é quando as células elas penetram no tecido vizinho, ou seja, tá aqui a célula, minha célula, ela cresceu, né? E daí desencadeou várias célulazinhas com a massa neoplástica de origem. E ali ela invadiu o meu tecido. Pá. Enquanto isso, ela está apenas nessa região. Metástase é quando ocorre um crescimento e uma distância sem continuidade anatômica, que para isso é necessária uma invasão, a circulação desta implantação em outro local onde ocorra a proliferação celular. Ou seja, esse crescimento ele se desenvolve de duas maneiras: invasão e metástase. Invasão é a partir do momento que a célula cancerígena começou a dar origem, tipo, se multiplicou ali na célula. Ela invadiu já a célula, dizendo, ó, já tô aqui contaminado. Então, se cuidar no início, possa ser que ela estacione ali. Mas muitas vezes o paciente, quando ele vem sentir alguma coisa, ele já está no estágio avançado, né? Muitas vezes já está no estágio avançado quando vem sentir alguma coisa. E muitos deles já entram para o estágio de metástase, que é justamente quando essa célulazinha contaminada, neoplástica, ela foi para um pulmão, foi para um rim, foi para um fígado, foi para um outro órgão. Quando vai para outro ainda vai, mas quando vai para vários órgãos, aí pronto. Aí o negócio desmantela mesmo. Só você vendo. Então, quando vai para diversos órgãos, dificilmente o paciente consegue resistir.
Quando vai para um ou dois órgãos, ainda existe a possibilidade de tratar, os médicos fazem de tudo. Mas quando é para muitos órgãos, não tem. Tá lá. Se tem uma célula já contaminada, então ela ela vai se multiplicar, onde ela tiver. Então, digamos, está no rim, já tem uma lá. De lá ela vai criar várias. No pulmão, já tem um, vai criar várias. E assim, então contamina todo o corpo e a pessoa está, ó, metatástico, cheio de células cancerígenas. E muitas vezes, nesse caso, já não tem mais o que se fazer. Então, os órgãos mais afetados pela metástase são os pulmões, o fígado, o rim, o cérebro, os ossos. Então, a propagação e disseminação dessas neoplasias se dá através das metástases, que é mudança de lugar, ou seja, tá aqui, metástase é mudança de lugar, vai para diversos órgãos. Formação de uma nova lesão tumoral a partir da primeira, sem continuidade entre as duas. Vias de disseminação, que as vias de disseminação podem ser linfáticas, ou seja, através da corrente sanguínea, né? E as metástases podem se implantar no trajeto de feridas cirúrgicas ou agulhas utilizadas para punção, biópsias, ou seja, onde ela tiver brecha, ela entra. Aqui é só para mostrar algumas imagens, ó, de lesão, tá vendo, gente, ó? A célula aqui, ó, é maligna, ó, a célula como ela tá, ó, se multiplicando. Olha aqui como é que tá também, ó. Tá vendo a região? Olha cada coisa. Aqui essa imagem é só para mostrar a vocês como é que acontece quando a célula começa a andar na corrente sanguínea procurando, né, outro órgão para afetar. Tá aqui, ó, o tumor original, daí ela se desprende e começa a ir para outros órgãos e daí é justamente onde desencadeia o quê? Metástase. Isso mesmo, metástase. Que ela se proliferou em vários órgãos vizinhos. Só para mostrar aqui, quando as células elas são normais, daí existe a divisão celular. Essa divisão ela se muta, depois reproduz essas células e após a reprodução dessas células, aí elas invadem outros tecidos e desencadeiam, ó, o câncer. Então esse é o processo para chegar até o câncer. Então, em relação ao câncer, neoplasia, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então, as neoplasias, elas podem ser benignas e podem ser malignas. Quando descobertas no início, existe tratamento, sim, certo? Existe cura, tem cura sim, né? Tudo que é descoberto no início tem cura. Então, assim, em relação às neoplasias, espero que tenha ficado alguma coisa para vocês. Vamos agora falar um pouco sobre inflamação. Inclusive, na primeira aula a gente já teve a oportunidade de ver um pouco. Hoje a gente vai aprofundar mais sobre isso. Então, agora vamos estudar o que é inflamação. Inflamação ou flogose, como é conhecido, é uma reação dos tecidos vascularizados a um agente agressor caracterizado morfologicamente pela saída de líquidos do sangue para o intestino. Ou seja, a gente vê que um processo ele está lá, um processo inflamatório. Quando a gente começa a ver características, sinais flogísticos, que foi o que eu falei na outra aula que a gente vai ver agora. Então, esses sinais, eles nos dão indicativo que ali, naquele tecido, existe um processo inflamatório. Então, a resposta inflamatória está estreitamente interligada ao processo de reparação. Então, a inflamação, ela serve para destruir, diluir ou encerrar o agente lesivo. Por sua vez, põe em movimento uma série de eventos que é possível, que quanto possível cicatrizam e reconstituem um novo tecido danificado. Ou seja, se aquele tecido foi danificado por um processo inflamatório, existe esse processo de reconstituição desse tecido.
Durante a reparação, o tecido lesado ele é substituído, ele é regenerado por células parenquimatosas naturais por preenchimento ou defeito com fibroblástico, ou seja, é o processo de cicatrização. O mais comumente por uma combinação desses dois processos. Então, no processo inflamatório, a gente pode observar que existem alguns sinais flogísticos, que são os sinais que são característicos de um processo inflamatório. E quais são esses sinais? Calor, digamos, está aqui, minha pele. Então, eu tô com um processo inflamatório. Digamos que eu furei, eu cortei, pronto, eu cortei minha mão com faca sem querer e daí ficou inflamado. Daí eu vou observar esses sinais flogísticos, que são isso. Tá vermelho nessa região, tá quente, tá dolorido, tem a perda de função. Não é obrigado ter todos esses sinais para desencadear um processo inflamatório não, tá? Mas a maioria deles são presentes e característicos macroscopicamente. Então, são esses os sinais de inflamação: calor, rubor, edema, dor e perda de função. Então, as fases da inflamação, ela é subdividida em diferentes fases, que são elas: alteração do calibre do fluxo vascular, ou seja, o que gera justamente esse calor e a vermelhidão. Fica logo vermelho no local e fica quente. Pode colocar a mão que você sente que fica quente naquele local inflamado. Permeabilidade vascular aumentada, ou seja, gera aquele inchaço, fica logo inchado. Migração de leucócito, ou seja, são as células de defesa do nosso organismo. Então ali, ó, tá cheio de leucócito, né? Para defender. E a quimiotaxia e a fagocitose, que são justamente o combate a esses agressores, que podem levar à cura ou gerar uma inflamação crônica, dependendo do caso. Então, a inflamação, ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Aguda é aquela inflamação que rapidamente, quando tratada, cuida, né? E tem delas que é crônica, ó. Demora aí por tempo indeterminado. Então, a inflamação, ela pode ser aguda ou crônica. E essa distinção tem relação com a velocidade de instalação dos sintomas, ou seja, a partir do momento que instala os sintomas, se cuidado, se tratado logo, rapidamente você vai melhorar, né? Então, na inflamação aguda, a gente vai melhorar, ó, em horas e minutos. Questão de dias, como eu falei, tá bom. Já na crônica pode demorar semana, meses ou anos. A gente pode citar o exemplo daquelas úlceras, o pessoal tem aquele problema de varizes, aquelas úlceras nas pernas, que demora anos para tratar, meses para tratar, certo? Na inflamação aguda, os fenômenos exudativos, que é justamente a questão de secreção, né? O infiltrado de polimorfo nuclear, que são justamente os neutrófilos, e os eosinos, que é presente no exame de sangue, quando a gente faz. Na inflamação crônica, a gente também vai ver a presença da linfocitose, plasmócitos e macrófagos. Então, espero que vocês tenham compreendido que na inflamação, né, a inflamação existe algumas fases. E para a gente identifica através de quê? Desses sinais flogísticos, que são o quê? Calor, rubor, edema, dor e perda de função. Agora vamos estudar um pouco sobre os distúrbios hemodinâmicos e metabólicos. O que seria isso? É o sistema circulatório humano, que ele é composto por vasos sanguíneos e que se divide tipo em artérias, veias e vasos capilares. O coração é que é a bomba muscular, que é responsável por transportar o sangue.
né, a todos os tecidos. E o sistema linfático é composto pela linfa, por vasos linfáticos e a linfa. Dessa forma, esses distúrbios referem-se às alterações circulatórias que acometem a irrigação sanguínea e o equilíbrio e, consequentemente, essas manifestações muito comuns clínicas podem muitas vezes ser a principal causa da morte. Ou seja, quando existe um desequilíbrio desses distúrbios hemodinâmicos, muitas vezes pode causar até a morte do paciente. Então, quando há um rompimento, por exemplo, desse equilíbrio, surgem alterações dos distúrbios circulatórios que podemos classificar como alterações hídricas intersticiais, que é o famoso edema, inchaço, né? Alterações no volume sanguíneo, que a gente chama de o quê? Hiperemia, hemorragia, choque. Alterações por obstrução intravascular, que a gente chama isso de quê? Embolia, trombose, isquemia e infarto. A gente vai estudar detalhadamente cada um deles. Edema. O que seria um edema? E aí, gente, o que seria um edema? Muitos dizem que edema é retenção de líquido. Beleza. Também. Acúmulo anormal de líquido, que também é considerado um conceito, certo? Então, edema é um termo geralmente utilizado para designar o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais ou cavidades corporais. Ou seja, quando existe esse aumento, a gente percebe a diferença. A gente fica mais pesado, fica com retenção de líquido, a gente fica inchado, é demasiado, né? E como é que a gente sabe? Apertando assim, ó, igual na imagem aqui, ó, quando aperta e fica um buraquinho, aí você já sabe logo. Como é que isso acontece? Falta de exercício, né? Obesidade e outros fatores patológicos. Esses são fatores fisiológicos que eu tô falando, normais, que podem desencadear um edema. O edema ele classifica por em transudato, exudato, edema localizado e edema generalizado. Hemorragia. Hemorragia indica em geral um extravasamento de sangue devido à ruptura do vaso para um compartimento extravascular. Ou seja, a gente escuta muito dizer, fulaninho teve uma hemorragia interna. Tá lá. Digamos que aqui é o seu vaso. O vaso é por onde deve passar o sangue, não é isso? E dali, quando se rompe, é justamente quando ocorre a hemorragia e o sangue vai passar para outros locais que não pode. É como se fosse um cano. Tem que passar só por aquele local. Então, a hemorragia ela pode ser provocada por rotura ou diapese. A hemorragia por rotura ocorre por ruptura do vaso vascular, ou seja, quando se rompe, né, como eu falei, ó, rompeu ali, daí extravasou o sangue. Podendo ser causada devido a traumatismo, enfraquecimento da parede vascular ou um aumento da pressão, né? Quando você tá lá, ó, o sangue ele bombeia e você tá a pressão nas alturas, então ele vai o quê? Bombear mais forte. Bombear mais forte e com isso vai causar mais pressão. E com isso pode causar o rompimento e com isso pode causar a hemorragia. As hemorragias, elas podem ser classificadas quanto à sua origem: capilar, venosa e arterial. Capilar é no dedo, venosa, né, na veia e arterial na artéria. Então, quanto à visibilidade, ela pode ser externa, quando o sangue está sendo visível externo, aqui ó, no capilar. E quando interna, quando não é visível. Quanto ao volume,
elas podem ser petequias, que são pequenas manchas, certo? Pequenas manchas pelo corpo. Equimoses, que são áreas mais extensas. Hematoma, que é uma coleção de sangue, em geral coagulado, que é justamente quando a gente fica roxeado, aí chamamos aquilo de hematoma. Cadê? Púrpura, é empregado para hemorragias espontâneas. E a apoplexia é a punção intensa na região cerebral. Ou seja, esses termozinhos é muito comum, né, dentro da patologia. É importante vocês compreenderem, vocês saberem a diferença e saber o conceito de cada um, certo? Principalmente petequias, equimose, hematoma, púrpura, trombose. O próprio nome trombose já está o quê? Vem de trombo. Então, corresponde em uma não manutenção do sangue em estado líquido e a formação de um tampão em caso de lesão endotelial. Existem 3 influências principais que predispõem à formação de um trombo. Então, isso aí esses 3 influências principais que predispõem, nós podemos, é muito conhecido como tríade de Virchow. Tríade de Virchow, que são características da formação do trombo. Aqui é só para vocês verem, ó, na imagem, ó. Quando circula normalmente através das artérias e veias, ó, o sangue flui normalmente. Tá vendo, ó? O sangue normal. Quando não flui, ó, ocorre um extravasamento, um aglomerado, né, dessas células. E com isso, desencadear a trombose. A trombose, ela pode ser classificada em lesão endotelial, que é justamente uma influência dominada, né, dominante. A lesão do endotélio por ela mesma leva à trombose, já que o endotélio vascular do estado comprometido provoca uma ativação desses fatores. A anormalidade do fluxo sanguíneo contribui para que essa trombose arterial e cardíaca cause uma disfunção no endotélio, bem como uma formação de locais de êxtase, e essa êxtase é justamente o fator principal que vai causar esse desenvolvimento trombovenoso. Ou seja, a trombose, ela pode ser classificada em lesão endotelial e anormalidade do fluxo sanguíneo. A anormalidade do fluxo sanguíneo é o quê? É o fluxo anormal do sangue passar. E hipercoagulabilidade, que contribui com menos frequência aos estados trombóticos, pois é um componente muito importante na equação. Além disso, é definido como qualquer alteração de vias de coagulação que predispõe à trombose. Então, a trombose, ela pode ser classificada como lesão endotelial, anormalidade do fluxo sanguíneo e hipercoagulabilidade. Então, a partir disso aí, a evolução do trombo, né? Existe a evolução do trombo. Como seria isso? A partir do momento que se inicia a formação de trombos, o mesmo passa por 6 estágios. Quais são esses estágios? O crescimento, a lise, que é a quebra, né, das hemácias, a organização, a calcificação, a infecção e a embolização. Então, isso aí vocês vão ver no material de vocês vão ler, né, detalhadamente isso aí para complementar e auxiliar com o que vocês estão vendo aqui, certo? Então, na evolução de um trombo existem 6 etapas, que são crescimento, lise, organização, calcificação, infecção e embolização, que é justamente a etapa final, que é justamente onde ocorre a embolia. A embolia é um termo muito conhecido, que a gente escuta muito dizer, fulaninho morreu de embolia pulmonar,
morreu de embolia, certo? Então, o êmbolo é uma massa intravascular solta, sólida e líquida ou gasosa que é transportada pelo sangue a um local distante de seu ponto de origem. E ela pode ser classificada como trombo venoso ou tromboembolismo pulmonar. Ocorre com maior frequência em local de baixo fluxo sanguíneo, ou seja, onde o sangue ele não circula, né? Geralmente nos membros inferiores, ou seja, nas pernas. Por esse motivo, os trombos venosos são conhecidos como trombos vermelhos. Temos também os trombos arteriais ou tromboembolismo sistêmico, que ocorre com maior frequência nas artérias coronárias, cerebrais e femorais. Temos também a embolia gasosa, que ocorre dentro da circulação, ou seja, faz com que obstrui o fluxo vascular quase tão prontamente. Na embolia gasosa, a gente percebe que as bolhas gasosas dentro da circulação podem obstruir esse fluxo. Então, faz com que essas massas trombóticas ela aconteça no indivíduo devido a ele ser exposto a mudanças bruscas, né? Tipo a pressão atmosférica, tipo andar de avião. Pois quando o ar é respirado em altas pressões, essas quantidades elevadas aumentam esse gás, geralmente no caso o nitrogênio, e se dissolvem no sangue e tecidos. Essa imagem é só para mostrar algumas bolhas de gás dentro da circulação, ó, dá para ver aqui, certo? E na embolia líquida, podemos observar que é a complicação mais grave. Ela é muito comum em parto e pós-parto, né? E hoje se tornou uma grande causa de mortalidade materna. Aqui é só para a gente ver, ó, o coágulo no sítio de formação do coração. Isso aqui é os vasos sanguíneos, tá vendo, ó? Os vasos sanguíneos. Aqui o trombo com coágulo, certo? E aqui o coágulo arrastado pela corrente sanguínea. É como se ele se desprendesse, certo? E sai, ó, pela corrente sanguínea, e com isso a gente chama de êmbolo. Isquemia. Isquemia é um termo empregado quando há uma falta de suprimento sanguíneo para uma determinada região, ou seja, é quando o sangue ele para de ser encaminhado para determinada área, né, do nosso corpo. Então, cujas possíveis causas a serem destacadas tem-se a obstrução vascular, hipotensão e o aumento dessa viscosidade sanguínea. Então, a isquemia ela é empregada pela falta de suprimento sanguíneo para uma determinada região, quando deixa de levar sangue para determinada região. Já o infarto, ele corresponde a uma área de necrose, né, tecidual isquêmica, ou seja, isquemia a gente viu que é quando o sangue ele para de circular para uma determinada região, causada por uma obstrução desse suprimento arterial ou da drenagem venosa no tecido particular. Os infartos eles são classificados refletindo a quantidade de hemorragia. Portanto, em vermelhos a gente chama de hemorrágicos, branco a gente chama de isquêmicos. Então, existe o infarto hemorrágico e existe o infarto isquêmico. No infarto hemorrágico, a gente vai ver que a causa principal sempre vai ser arterial, devido a uma oclusão tromboembólica compreensível. Geralmente ocorre, por exemplo, torção do ovário, pulmão, tecidos com circulação dupla, né? Esses tecidos, eles foram previamente congestionados pelo fluxo venoso, ou seja, foram congestionados, impedindo que o fluxo sanguíneo ande normalmente, como ele deve andar. E quando o fluxo estiver restabelecido o local de oclusão,
e necrose de artérias primárias. Ou seja, então, o infarto hemorrágico é isso que a gente acabou de falar. Já no infarto branco, ocorre com oclusões arteriais em órgãos sólidos de circulação arterial terminal. Exemplo, coração, o pâncreas, o rim, em que esse tecido ele se limita à quantidade de hemorragia que possa entrar dentro da área que vai ser necrosada. Então, podemos observar que no infarto, ele pode ser chamado de infarto hemorrágico e infarto branco. E agora vamos falar sobre o choque. O choque é um dos assuntos assim, de extrema importância que vocês têm que ter em mente, têm que aprender, certo? Tem que fixar, porque isso é bastante importante dentro da patologia. O choque ou colapso cardiovascular é a incapacidade que o sistema circulatório tem em reperfundir, ou seja, restabelecer a circulação na isquemia para evitar o infarto. Os tecidos, muitas vezes, eles geram uma hipotensão, ou seja, diminuição dessa pressão arterial. O choque ele pode ser classificado de várias formas. Entre eles, temos o choque cardiogênico, o choque hipovolêmico, o choque séptico, que a gente vai ver, o choque anafilático e o choque neurogênico. Eu acho que nas minhas aulas eu sempre falo do choque anafilático. Agora a gente vai aprender detalhadamente sobre cada um deles. Então, no cardiogênico, resulta na perda sanguínea ou volume plasmático, devido a uma hemorragia, ou seja, uma perda de líquido, por queimadura, graves, certo? Está relacionado com o infarto do miocárdio também. Então, em relação aos choques, nós podemos classificar em cardiogênicos, hipovolêmico, isquêmico, séptico, anafilático e neurogênico. Então, nesse choque cardiogênico, novamente, volto a repetir, é quando resulta na perda, né, sanguínea ou volume plasmático, e é muito comum em queimaduras. Já no choque hipovolêmico, é a condição onde o coração ele é incapaz de fornecer sangue suficiente para o corpo devido à hemorragia, a falta de nutrientes no organismo. Por isso que a gente chama de choque hipovolêmico. O choque séptico é causado por uma infecção bacteriana. Toda vez que vocês escutarem esse termo séptico, ele quer dizer uma infecção bacteriana que acontece dentro do nosso corpo, do nosso organismo. Então, é causado por infecção bacteriana sistêmica em todo o corpo, em todo o sistema. Geralmente por administração inadequada de anestésicos ou lesão da medula espinhal. Então, até agora já vimos o choque. Qual choque? Choque, vamos lá? Cardiogênico, choque hipovolêmico, choque séptico, choque anafilático. Esse anafilático é iniciado por uma reação de hipersensibilidade, tipo mediada pelo IgE. IgE é uma imunoglobulina que está presente no nosso organismo, que ele identifica algum processo de alergia. Então, associa-se com a vasodilatação sistêmica e permeabilidade vascular aumentada. Ou seja, eu acredito que eu já citei muito exemplo assim, de pessoas que já morreu com choque anafilático. Tipo, eu tenho um caso que eu sempre cito ele em minhas aulas. Tinha um paciente que ele era acostumado a tomar bezetacil. E sempre com a mesma pessoa. Então, teve um certo dia que foi lá e tomou, né, a bezetacil, e com isso teve um choque anafilático que o paciente veio a óbito, lá na farmácia mesmo, certo?
Então, assim, devido à reação de hipersensibilidade, e na hora não tinha, né, tipo, o antídoto para dar, para essa hipersensibilidade acabar. Então, o paciente veio a óbito através de um choque anafilático. Temos também o choque neurogênico, que ele é responsável em provocar lesão cerebral e na medula espinhal. Então, existem alguns estágios do choque, certo? O choque ele tem a desenvolver através de 3 fases. A fase reversível, o próprio nome já está dizendo, que o quadro ele pode ser o quê? Reversível. Fase progressiva, ou seja, a fase que pode progredir. Tipo, você teve lá o choque anafilático que está progredindo para uma melhora. E a fase irreversível é quando realmente foi o exemplo da situação que eu citei para você, que o paciente ele teve um choque anafilático e veio a óbito. Então, o quadro do paciente ele foi o quê? Irreversível. Então, na fase reversível, durante a qual os mecanismos compensatórios e os reflexos são ativados e a perfusão dos órgãos vitais é mantida, ou seja, manteve os seus sinais vitais, o quadro se tornou reversível. Na fase progressiva, caracterizada por uma hiperfusão tecidual, início da piora da circulação e desequilíbrios metabólicos, incluindo a acidose. Já na fase irreversível, estabelece-se, após o corpo ter causado a si próprio uma lesão celular e tecidual tão grave que mesmo se defeitos hemodinâmicos fossem corrigidos, a sobrevivência não seria possível. Então, por isso que se dá o nome o quê? De fase irreversível. Agora vamos estudar um pouco sobre os distúrbios metabólicos. Muitas das coisas vocês já viram na aula eu acredito que de bioquímica, eu acho que foi bioquímica que vocês pagaram, que vocês já viram isso aí. Na verdade, vocês vão apenas revisar algumas coisas. Os distúrbios metabólicos, eles designam coletivamente vários tipos de alteração a nível celular que há uma perturbação ou redução do metabolismo, podendo levar ao acúmulo de substâncias intracelulares ou extracelulares, quando muito graves levam à morte celular ou à necrose. Isso inclui os carboidratos, que é o acúmulo de açúcar, proteína, lipídios, pigmentos de substâncias e minerais, uma atrofia, uma morte celular, uma necrose, uma apoptose, uma calcificação. Então, isso aqui são fatores que contribuem para um distúrbio metabólico, ou seja, é uma desorganização que acontece no nosso organismo. Tipo, quando a gente come demais carboidrato, açúcar, a tendência é o quê? Desencadear o quê? Uma diabetes, entendeu? E por aí vai. Então, os distúrbios metabólicos, eles são divididos em piruvato, no qual é formado no metabolismo dos carboidratos, como as gorduras, as proteínas. Os problemas hereditários estão relacionados ao metabolismo do piruvato, ou seja, podem causar uma ampla variedade de distúrbios, certo? Então, isso aí vocês vão perceber que esses distúrbios, eles acontecem através de alguns fatores que predispõem, tipo uma alimentação errada, falta de exercício físico, fatores hereditários, genéticos, entre outros fatores. Os principais sintomas que incluem a atividade muscular lenta é a má coordenação e um grave distúrbio do equilíbrio que praticamente impossibilita essa marcha, ou seja, de você andar, de você ter uma vida normal. Então, os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas que elas desempenham várias funções no nosso organismo. E os distúrbios hereditários desse metabolismo dos aminoácidos podem ser devido a defeitos de degradação, ou seja, o nosso organismo não está degradando o que deveria degradar, certo? Que o nosso organismo existe uma quantidade ideal.
para ele degradar, tipo, tudo que a gente consome. Então, se existe um excesso inadequado da degradação de determinado alimento, digamos, no caso dos carboidratos, né? Então, ali a gente vai o quê? Desencadear o quê? Uma diabetes, um aumento de glicose no sangue. Fenilcetonúria. Fenilcetonúria é uma fenilanemia, certo? É um distúrbio hereditário, no qual é uma enzima que processa o aminoácido qual a gente ingere e absorve através da alimentação no nosso organismo. Então, o aminoácido fenilalanina está ausente, acarretando uma concentração perigosa alta de fenilalanina no sangue. Então, quando ela se acumula no organismo, ela é considerada tóxica para o cérebro, muitas vezes causando retardo. Por isso que quando a criança ela nasce, existe o teste do pezinho. Porque o teste do pezinho é feito em questão de dias, que é justamente para detectar a presença de fenilcetonúria no bebê, né? Caso tenha, né, vocês estão vendo que o acúmulo disso aí pode causar, tipo, algum problema no cérebro, até mesmo retardo mental, certo? Então, os sintomas geralmente estão ausentes no recém-nascido. Em raros casos, o recém-nascido apresenta sonolência, ou seja, é feito o exame, mas ele não apresenta nenhum sintoma característico. É feito justamente para detectar, para ver se a criança tem. Então, as crianças com fenilcetonúria tendem a ter uma pele, cabelos e olhos mais claros. E os membros da família que não a apresentam. Os sintomas em crianças não diagnosticadas ou tratadas incluem convulsões, náuseas, vômitos, comportamentos agressivos, autoagressivos e algumas vezes até problemas psiquiátricos. E outro problema muito comum que eu trouxe para vocês para mostrar aqui é o diabetes mellitus, que também, né, é ocasionada pelo distúrbio metabólico, ou seja, quando a gente come demais alimentos ricos em carboidratos, com presença de muito açúcar, né? Então, e principalmente aquelas pessoas que já têm algum histórico familiar, né, que já tem histórico de pessoas de diabetes. Então, sim, sabemos que a diabetes existe tipo 1 e tipo 2. Existe aquela que a gente herdou, né, da mãe ou do pai. E tem aquela que a gente adquiriu através de uma alimentação que a gente come no nosso dia a dia, certo? Então, o diabetes mellitus é um distúrbio causado pela falta absoluta e relativa de insulina no organismo. Quando a insulina produzida pelo pâncreas se torna insuficiente, a glicose é impedida de ser absorvida pelas células. E daí, ela provoca essa elevação dos níveis de glicose no sangue e desencadeia um paciente para ter uma hiperglicemia, certo? Um aumento da presença de sangue na corrente sanguínea, certo? Então, assim, os valores de referência, eles variam de laboratório para laboratório. Normalmente, a média é de 70 a 100, certo? Acima disso aí é considerado, você tem que investigar, principalmente se você já tem um histórico familiar, certo? Se você não tem também esse histórico familiar, você gosta muito de comer doce, essas coisas, então você tem também que ficar antenado, porque existe também a diabetes, aquela que você adquire através da alimentação que você consome. Então, os diabetes existem tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, o pâncreas ela não produz a insulina. Então, quando pouca ou nenhuma insulina vem do pâncreas, o corpo ele não consegue absorver a glicose do sangue. E com isso faz com que os níveis de glicose aumentem. A dieta correta e o tratamento com insulina são necessários por toda a vida de um diabético. Ou seja, quando isso acontece, o paciente vai, procura um médico, faz todo um acompanhamento, faz todo o exame para saber se realmente ele é considerado diabético, né? Então, assim, estudos afirmam que acima de 126
é considerado diabético, o pessoal tem o hábito de dizer pré-diabético. Eu, particularmente, não defendo esse pré-diabético. Diabético ou não, né? Então, para você saber se está diabético, você tem que fazer todo um acompanhamento através de exames. Tem deles que no início você consegue fazer um tratamento através alimentar, muitas vezes medicamentoso. Primeiro inicia com alimentar e muitas vezes se resolve, né? Quando vê que não se resolve, aí parte para, além de alimentar, fazer uma dieta alimentar, ainda faz com a complementação dos medicamentos, certo? E por aí vai. Temos a diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, que acontece muito em adultos. Pode ser controlado somente com dieta, ou a dieta mais comprimida e hipoglicemia oral. O fator hereditário, nesse caso, tem uma importância bem maior do que o diabetes tipo 1. Esse tipo de diabetes afeta apenas 10% da população, né? Neste caso, a insulina ela é produzida, porém sua ação não é eficaz na diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2, eles são menos perceptíveis, ou seja, a gente não percebe tanto, sendo esta a razão para considerar aquela diabetes silenciosa, perigosa, que você deve ter cuidado. E seus sintomas muitas vezes permanecem despercebidos, você não percebe que está ali com diabetes. E gera um sério risco à saúde humana. Eu, particularmente, eu acho uma das doenças assim, piores que tem, no meu conceito. Então, quando é que você sabe que está com a suspeita de diabetes? Quando você começa a urinar muitas vezes, em quantidade, né? Quando você tem sede exagerada, quando você urina e percebe que vai muita formiga para cima, também ali é um indicativo de diabetes, obesidade, perda de peso e ter muita fome, certo? Então, isso aqui são características indicativas de que podem lhe nortear que você pode ter uma diabetes médica. Como é que é feito o seu diagnóstico? Através do exame de sangue, onde você irá medir sua glicemia e lá você vai ver. Quando fizer a primeira vez e der alterado, você já está com diabetes? Não, nem sempre. Você tem que investigar, existem outros exames complementares, né? Às vezes aquele aumento pode ter sido que no dia anterior você foi para o aniversário, comeu muito doce, muita torta doce, então aquilo contribuiu para que sua glicose no outro dia que foi fazer o exame desce nas alturas. Com isso você vai ter que fazer um controle, né? E após dias fazendo exames, aí é que você vai chegar a um diagnóstico se realmente você é ou não diabético. As consequências que o diabetes, quando diagnosticado que você teve o diabetes, que está com diabetes, e você não controla, continua comendo as mesmas coisas, não faz dieta, não toma medicamento, ou seja, isso aí também traz consequências seríssimas ao paciente. Traz cegueira, muitas vezes traz infarto do miocárdio, traz gangrena, ou seja, quando você é diabético, a sua cicatrização não é mais a mesma coisa. Então, normalmente, por isso que se pede, evitem que vocês tropecem, evitem que vocês batam, justamente porque além do processo de cicatrização ser demorado, o tecido ali vai ficar gangrenado, ele vai ficar preto. Muitas vezes, como eu já citei em sala, você sofreu um machucado no dedo, daí o dedo ficou gangrenado. Você arranca lá o dedo, muitas vezes o pé, a perna e por aí vai, se mutilando todo. Impotência sexual masculina e outras complicações como hipertensão, pressão alta, insuficiência e infecções. E todas essas consequências, elas podem ser evitadas através de exercícios físicos, através de uma boa alimentação, através de hábitos alimentares, principalmente. Então, mudar o estilo de vida é mais importante que o próprio remédio. Então, assim, pessoal, a nossa aula hoje concluímos com esse assunto muito bom, né? Espero que vocês tenham realmente compreendido, porque ele realmente
pode ter sido extenso, mas o assunto em si não é de difícil compreensão, ele é muito bom, né? E estarei enviando para vocês o trabalho da aula 3, né? Que no caso é essa nossa aula aqui que a gente está concluindo. Até no máximo, questão de dias, eu aviso a vocês e já mando para vocês o material, o trabalho. E graças a Deus está dando certo, vocês já fizeram o primeiro, já encaminham o segundo e está tudo encaminhado. E a nossa próxima aula nós iremos estudar as patologias acometidas, né, pelo sistema cardiovascular e as patologias do sistema pulmonar, certo? E é isso. Até a nossa próxima aula.